Shalom, irmã! O que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? Verdadeiro show. Tava mesmo, só faltou Jesus aqui. O inimigo não precisa, mas ele tem que receber o louvor. Porque quando ele recebe o louvor, ele treme. O inimigo, quando ele recebe o louvor da nossa parte, ele vai ficar com ódio e vai tremer e vai começar a entender que todas as vezes que ele se levanta, você louva. Ele vai começar a ser mais sutil na tua vida. E cabe a você ter mais profundidade, mais intimidade para entender quando o inimigo se levanta contra você. Quando o louvor é usado como arma, este é o ápice do impacto. Quando nós louvamos, o impacto no mundo espiritual é gigantesco. Diante de uma colisão massiva do inimigo, dos moabitas, dos amonitas, Josafá, ele não convocou o conselho de guerra em primeiro lugar. Ele convocou um momento de jejum e oração. Josafá não chamou seus generais, não chamou seus comandantes, não chamou seus conselheiros de guerra. Josafá chamou os sacerdotes e levitas a irem ao povo e convocou um jejum nacional, uma oração nacional. Quando nós convocamos os céus, os nossos inimigos tremem. Quando nós convocamos o trono da aliança, da graça, o sobrenatural acontece. Quando nós convocamos o sobrenatural poderoso do Senhor, acontece coisas grandiosas na nossa vida. E qual foi a estratégia? Ele convocou o coral à frente do exército. A estratégia dele foi louvar, adorar e fortalecer espiritualmente o seu povo, para que o exército se fortaleça. E qual foi o resultado, pastor? Enquanto louvava, o Senhor desbaratou os inimigos. Enquanto louvavam, o Senhor confundiu o inimigo. Enquanto louvavam, o Senhor veio e fez o sobrenatural. Enquanto louvavam, o exército do Senhor foi lá e confundiu o inimigo. E eles atacaram uns aos outros. Então a nossa estratégia hoje é colocar o Senhor à frente em todas as nossas batalhas. E enquanto nós louvamos, o sobrenatural acontece ao nosso favor. Respondam aí. E quando isso acontece, o sobrenatural do Senhor acontece ao nosso favor. A paz, querido. Danilo Porto, seja bem-vindo, querido. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração nessa noite, tá? Não se esqueça de nessa manhã, perdão, querido, minha esposa me corrigiu aqui. A paz, querido, que Deus te abençoe muito. Compartilhe essa live com outras pessoas. E eu quero que essa palavra fale poderosamente ao teu coração, meu caro, tá? Ó, não se esqueça, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Você que está me assistindo, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu quero trazer para você versículos impactantes. Tá? Eu quero trazer algo que vai te impactar, tanto na velha como na nova aliança. Primeiro, aqui estão as declarações que definem a dependência absoluta de Josafá. A dependência absoluta de Josafá, nós precisamos entender algo, e eu quero falar com você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 2, diz assim: O nosso Deus não o julgarás, pois em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu vou repetir. Pelos olhos, eu vou resumir e traduzir no português absoluto para você. Querido,
Não há força, não há força natural que nos faça vencer o inimigo em nós, homens. Mas os nossos olhos, quando estão focados no Senhor, o sobrenatural acontece. Quando nós pedimos para o Senhor, quando nós colocamos Cristo Jesus à frente das nossas batalhas, o sobrenatural do Senhor acontece. Aqui ele está dizendo para o povo: nós, réis humanos, não temos condições de vencer os exércitos que vêm contra nós, mas vamos colocar os nossos olhos diante do Senhor. Enquanto o inimigo se levanta, nós louvamos. Enquanto o inimigo se levanta, nós oramos. Enquanto o inimigo se levanta, nós jejuamos e clamamos ao Senhor. Porque quando nós colocamos os nossos olhos do Senhor, a resposta divina vem. A resposta vem direto do trono de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, na parte B, diz assim: olha o que o Senhor diz ao rei Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa batalha não é sua, mas esta batalha é de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o Senhor está dizendo: não se assuste, não tema, por causa desse grande levante contra você, pois essa batalha não é sua, essa batalha é do nosso Deus. Creia na batalha, creia na vitória, declare a vitória do Senhor. E qual é o segredo maior de tudo isso? O segredo de depender absolutamente do Senhor e a resposta divina. Depender do Senhor é colocar a nossa esperança nele. E quando colocamos nossa esperança nele, a resposta vem. E qual é a resposta disso? Vem aí o segredo para a nossa prosperidade. Ontem eu orei e eu declarei: muitas pessoas não sabem de onde está vindo o consumidor, o destruidor da sua renda e da sua receita. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem porque o dinheiro dela não dá para nada. Porque, queridos, nós estamos tirando o foco do Senhor. E por menor que seja a distração, é o suficiente para o inimigo se levantar e nos tirar do propósito que é o foco e a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Quando nós tiramos o foco, nós tiramos o Senhor da frente. O Senhor vem abrir os caminhos. A função do Senhor é abrir os caminhos, nos levar ao sobrenatural. É tirar os empecilhos do caminho, para que você não venha tropeçar, não venha cair, não venha se machucar. O Senhor se coloca diante de nós para que a nossa vida venha ser transformada através da palavra que é viva, gera vida e transforma a nossa vida. Meu querido e amado irmão, você precisa entender algo. O segredo da nossa prosperidade está em alinhar a vontade do Senhor à nossa vontade. A vontade do Senhor tem que transformar a nossa vida, porque se ela não transforma a nossa vida, nós não vivemos o sobrenatural. Quando eu estava conversando esses dias com um irmão em Cristo, lá dos Estados Unidos, glorifico a Deus pela vida dele, porque ele comprou o meu livro na loja Defesa da Fé. Você que está me acompanhando no Instagram, tem um link aí embaixo. Ele comprou 21 dias de oração no tabernáculo. E ele me disse que ele fez esses 21 dias de oração e jejum, leu o livro, ministrou a palavra sobre a vida dele, e ele entendeu que a multiplicação da receita dele, da prosperidade dele, não dependia dele. Dependia de ele colocar o Senhor à frente de tudo. E eu glorifico a Deus porque o Senhor fala conosco através das palavras.
Mas o inimigo, por menor que seja a distração de uma vírgula, ele consegue entrar e tirar você do foco. Mas quando ele tenta tirar você do foco, ele não entendeu ainda que o Senhor está te guiando para algo sobrenatural. O Senhor está nos guiando para algo grandioso e profundo. Mas o grandioso e o profundo do Senhor, ele tem que ser alvo no nosso coração. E quando ele é alvo no nosso coração, nós vivemos a paz que excede todo entendimento. Quando a paz que excede todo entendimento ela é ministrada ao nosso coração, através do Senhor, nós vivemos a prosperidade do Senhor. Porque não há dinheiro que pague a paz. E eu quero dizer algo para você. Eu estava esses dias meditando no Senhor. O Senhor falou claramente ao meu coração e eu quero falar ao teu coração. Ó, o passado te acusa. O futuro te traz medo e ansiedade. Mas somente no presente você desfruta da paz. Eu vou repetir para você. O passado, ele te acusa. O presente te traz medo e ansiedade. O futuro te traz o medo e a ansiedade. Mas o presente é onde vive a paz que excede todo entendimento. Querido, você só pode fazer algo no presente. Quem pode fazer algo no futuro e no passado é o Senhor, porque Ele está fora do tempo e do espaço. Então você precisa entender, viva o hoje, desfrute da paz hoje, e o segredo da prosperidade, ele vai reinar e governar o sobrenatural através de você. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 20, parte B, que diz assim: creia no Senhor, o seu Deus, e estará seguro. Creia nos profetas, creia na palavra, e você será bem sucedido. Todas as vezes que eu leio algo que fala de ser bem sucedido, eu me lembro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quando o ministério de Josué começa, o Senhor chama Josué e fala assim para ele: Josué, medita na minha palavra, segue os meus ensinos, de dia e de noite, e tudo o que você fizer, você será bem sucedido. Quando o Senhor fala isso a Josué, o Senhor está dizendo assim: querido, eu te dei um manual de vida, um manual de instrução. Siga esse manual e viva o sobrenatural. Siga esse manual e a sua vida nunca mais será assim, uma vida rasa, uma vida sem, como eu posso dizer, uma vida sem propósito, porque a nossa vida só tem propósito quando nós estamos alinhados na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero terminar trazendo algumas referências cruzadas para nós. Algumas referências cruzadas para expandir a nossa visão. Para expandir a nossa visão da velha aliança e da nova aliança. E eu quero deixar algo para você. A graça do Senhor, ela está desde o começo, desde o Éden. E eu costumo dizer para os irmãos que a aliança da lei, ela foi feita para o judeu, para o povo de Israel. E a aliança da graça, ela foi feita para todas as nações da terra. Por que que o Senhor colocou a lei para o judeu? Porque o Senhor queria um povo mais próximo dele, de todas as nações. Mas como o judeu rejeitou, o Senhor se entregou na cruz do Calvário, para que todos nós venhamos desfrutar da intimidade, da presença dele, que é boa, perfeita e agradável. Para entender o DNA espiritual de Josafá, eu quero conectar alguns pontos da velha e da nova aliança. Primeiramente, a primeira coisa que está no DNA
de Josafá é a primazia da palavra, é ser governado e ser conduzido pela palavra. Em 2 Crônicas 17:9, ele diz para os príncipes, os levitas e os sacerdotes irem por toda a nação ensinando a lei, ensinando a palavra. Só que lá em Salmo, olha uma referência cruzada poderosa que você tem que declarar todos os dias nas suas orações. Salmo 119, 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Primeiro, a primeira coisa que tem que estar alinhada ao nosso DNA, como era no DNA de Josafá, a primazia da palavra, a primazia do ensino, a primazia da sabedoria do Senhor. Em segundo lugar, nós temos que entender que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue. A nossa batalha é espiritual. E quem luta nossas batalhas? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz que todas as batalhas são as batalhas de Deus. E toda batalha de Deus, ela começa no mundo espiritual. E a referência cruzada? Efésios capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E eu quero trazer algo para você. Outra coisa que estava no DNA dele, nós temos que tirar do nosso, tá? Vigiar no nosso, porque Josafá foi um exemplo. O perigo das más alianças. Segunda Crônicas 19, 2. Josafá foi repreendido por Jeú. Quantas vezes as pessoas não vieram instruídas pelo Senhor, vieram te repreender e você não deu ouvido à palavra do Senhor? Quantas vezes as pessoas não vieram te dar direção e você, mesmo assim, decidiu fazer a vontade do homem? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala sobre o jugo desigual. O jugo que estava sobre Josafá era um jugo suave e um fardo leve. O jugo que estava sobre Acabe era a mágoa, o medo e a mentira. Quando a mentira governa, João 8,44 diz que o pai da mentira é o... E quem vive da mentira é seu pai é o... Vocês sabem disso. Como diz a minha esposa, seu pai é o Lapeta. E o principal, eu trouxe duas coisas primordiais: a primazia da palavra e o poder do louvor. E duas coisas que você tem que ter revelação é que a nossa guerra é espiritual e que nós temos que tomar cuidado com as más alianças. E eu quero tornar te dizer, não se esqueça, toda vez que o inimigo se levantar, é um lembrete para você louvar e adorar ao Senhor. O poder do louvor. 2 Crônicas 22, 20 e 22 diz assim: vencendo ao cantar. Esse versículo diz que a vitória veio quando nós nos colocamos a louvar. E eu quero te levar à nova aliança, um exemplo maravilhoso na nova aliança, que está em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, que é Paulo e Silas na prisão. Eu quero te dizer algo. Não se esqueça. Primeiramente, expanda sua visão com a primazia da palavra, entendendo que a nossa guerra é espiritual. Cuidado com as más alianças e entenda o poder que tem o louvor em nossas vidas. Através do louvor, nossa vida é transformada, a nossa vida entra num estágio profundo de rendição ao Senhor, de rendição à palavra, de rendição àquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos chamou para viver o sobrenatural do
Senhor. E eu quero trazer um final impactante, um final, eu quero resumir para você. E eu quero que esse resumo venha impactar a tua vida. O rei Josafá, o rei Josafá de Segunda Crônicas, ele nos ensina que a verdadeira liderança começa na oração, começa de joelhos. Ele ensina a transformar o medo em adoração. E ele provou, quando os olhos do líder está focado em Deus, está posto em Deus, até o vale da sombra da morte se torna o vale de Beraca, ou o vale de bênção. Até o que era morte se torna vida. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, tudo que era morte se torna vida. Eu quero, querido, que você entenda algo. Deus te chamou para reinar. E quando Deus nos chama para reinar, nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero, neste momento, antes de orar com você e encerrar, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir, a comentar e a compartilhar. Se inscreva, deixe um comentário, porque Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Quero te pedir neste momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, como filho amado do Senhor, eu quero declarar que esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ela venha ser rema, ela venha trazer o nosso entendimento, ela venha transformar a nossa vida, ela venha transformar o nosso ser, e nós venhamos viver o sobrenatural poderoso do Senhor. Pai, como o rei Josafá entendeu que a palavra tem que vir e nos guiar, tem que ser nosso manual de vida. Como Josafá entendeu que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principado e potestade. Da mesma maneira que o Senhor mostrou através da vida de Josafá que as más alianças atrapalham o nosso propósito, repreende agora toda má aliança da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Pai, e como a tua palavra também mostrou através do rei Josafá e através de Paulo e Silas naquela prisão, que quando o inimigo se levanta, nós temos que louvar, adorar e clamar o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Nós louvamos, adoramos, bendizemos e entronizamos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dá ordem a teus anjos guerreiros para remover todo o estilhaço de guerra dessa batalha. Alinhar a nossa armadura, capacete, couraça, cinturão, sandália, escudo e espada. E que os anjos do Senhor venham remover os amassados, as rachaduras, venham limpar e polir a nossa armadura. E que o Senhor aumente o nosso círculo de proteção. E que os 7 Espíritos do Senhor nos dê mais sabedoria, inteligência, Senhor, poder, ousadia, inteligência, temor e, acima de tudo, Pai, a sabedoria do Senhor, a ousadia do Senhor e a inteligência do Senhor venha nos conduzir ao propósito, à vontade que é boa, perfeita e agradável. E, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso e abundante. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém.